Dona Beatriz, 72 anos, sentava-se todas as tardes na varanda de sua casa, com o telefone ao lado, esperando chamadas que raramente vinham. Seus dedos tremiam levemente enquanto segurava a xícara de café morno e seus olhos cansados voltavam-se constantemente para a tela escura do aparelho, como se o simples ato de olhar pudesse fazê-lo tocar. Passara os últimos anos de sua vida tentando manter unidos os laços de uma família que parecia ter esquecido que ela existia, ligando insistentemente para filhos ocupados demais, enviando mensagens que recebiam respostas monossilábicas horas depois, preparando almoços para netos que cancelavam na última hora. Era como segurar areia entre os dedos. Quanto mais apertava, mais escorria, deixando suas mãos vazias e machucadas pelo esforço de tentar segurar o que já não queria ficar. Se você se identifica com a história de Dona Beatriz, ou conhece alguém que passou ou passa por isso, inscreva-se e acompanhe até o final, porque o que Deus fará a seguir vai tocar profundamente o seu coração. Durante décadas, Beatriz construíra sua identidade ao redor de ser a cola que mantinha todos juntos, a matriarca que sacrificava tudo para garantir que a família permanecesse unida. Organizava festas de aniversário, onde era a única verdadeiramente empolgada, cozinhava pratos especiais que ninguém pedia, mas ela insistia em fazer, guardava datas importantes de cada um e ligava religiosamente para parabenizar, mesmo quando suas próprias datas passavam sem uma lembrança sequer. Havia se tornado uma especialista em desculpas alheias, em justificar ausências, em convencer a si mesma de que todos estavam apenas ocupados, que a amavam mesmo, não demonstrando que sua presença importava mesmo quando ninguém parecia notar quando ela estava ou não estava ali. A dor de Beatriz não era apenas a ausência física das pessoas que amava, mas a percepção crescente de que ela estava lutando sozinha por relacionamentos que deveriam ser de mão dupla. Cada telefonema não retornado, cada mensagem deixada no vácuo, cada promessa quebrada era como uma pequena morte, matando lentamente a esperança que carregava no peito de que um dia as coisas voltariam a ser como antes, quando seus filhos eram pequenos e ela era o centro de seus mundos. Observava outras famílias na igreja, avós cercadas de netos risonhos, filhos atentos que seguravam o braço de suas mães idosas com carinho, e sentia uma inveja que a envergonhava profundamente. Por que com ela era diferente? O que fizera de errado? Essas perguntas giravam em sua mente como um disco arranhado, tocando sempre a mesma melodia dolorosa que não a deixava descansar. Certa manhã, após mais uma noite em claro ruminando sobre mais um almoço familiar cancelado, Beatriz sentou-se em sua poltrona favorita e permitiu-se pela primeira vez em muito tempo sentir toda a raiva que vinha reprimindo sob camadas de compreensão forçada e amor incondicional. Raiva de seus filhos que a tratavam como uma obrigação ocasional e não como uma prioridade. Raiva de si mesma por ter se permitido tornar-se tão disponível que sua presença perdera todo o valor. Raiva de um mundo que ensinava que mães deveriam dar tudo sem esperar nada em troca, como se amor fosse uma via de mão única, onde apenas um lado se esgotava, enquanto o outro apenas recebia. As lágrimas vieram com força, molhando seu rosto enrugado, e pela primeira vez não tentou secá-las rapidamente, não tentou se recompor e fingir que estava tudo bem. Deixou a dor vir em ondas violentas, deixou a verdade finalmente emergir das profundezas onde a mantivera enterrada por tanto tempo. Naquele momento de completo colapso, algo dentro de Beatriz começou a se quebrar, mas não da forma destrutiva que temia. Era como se uma represa construída ao longo de décadas finalmente cedesse, liberando águas represadas que precisavam fluir para que algo novo pudesse crescer no solo encharcado. Percebeu
com uma clareza dolorosa, mas libertadora, que tinha passado anos mendigando atenção, amor e presença de pessoas que simplesmente não estavam dispostas a oferecer essas coisas. Não porque fossem más pessoas, mas porque ela própria os ensinara que não precisavam se esforçar, que ela sempre estaria ali, sempre disponível, sempre pronta para dar mais do que recebia. Ao nunca estabelecer limites, ao nunca expressar suas necessidades, ao sempre perdoar sem consequências, havia criado uma dinâmica onde ela era o único membro da família realmente comprometido em manter os laços vivos. Nos dias seguintes, Beatriz começou a fazer algo revolucionário para alguém que passara a vida servindo aos outros. Começou a dizer não. Quando sua filha ligou pedindo que cuidasse dos netos no final de semana porque tinha compromissos, pela primeira vez Beatriz disse que não poderia, que tinha seus próprios planos. A surpresa no tom de voz da filha foi quase cômica, como se a possibilidade de sua mãe ter uma vida própria nunca tivesse cruzado sua mente. Quando seu filho mais velho mencionou casualmente que não poderia vir ao almoço dominical porque tinha um churrasco com amigos, Beatriz simplesmente disse que entendia e desligou, sem a dramática súplica usual, sem tentar convencê-lo, sem oferecer alternativas. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas havia nele algo libertador, como se cada não pronunciado fosse um tijolo a menos em uma parede que ela mesma construíra ao seu redor. O grupo de oração da igreja, que Beatriz frequentava há anos, mas sempre de forma periférica, tornou-se seu refúgio inesperado. Durante uma das reuniões, Dona Teresa, uma senhora de 76 anos, com olhos penetrantes e uma franqueza que desarmava, compartilhou sua própria história de libertação. Falou sobre como passara anos carregando o peso emocional de filhos adultos, resolvendo problemas que não eram seus, sacrificando sua paz para manter uma ilusão de harmonia familiar. E então, após uma crise de saúde que quase a levou, decidiu que tinha direito de viver os anos que lhe restavam com leveza, cercada apenas de pessoas que escolhiam ativamente estar em sua vida. As palavras de Teresa caíram sobre Beatriz como uma revelação divina, validando sentimentos que ela julgava egoístas, dando permissão para algo que nunca soubera que precisava de permissão para fazer cuidar de si mesma com a mesma dedicação que sempre dedicara aos outros. Beatriz começou a ler passagens da Bíblia com novos olhos, buscando não apenas conforto, mas sabedoria para sua situação. Deparou-se com Eclesiastes, com seus versos sobre tempo para cada coisa sob o céu, e percebeu que havia um tempo para segurar e um tempo para soltar. Leu sobre como Jesus se afastava das multidões quando precisava, como estabelecia limites mesmo com aqueles que o amavam, como não permitia que a necessidade alheia ditasse completamente seus movimentos. Descobriu que até mesmo o próprio Cristo sabia quando era hora de se retirar, de preservar sua energia, de dizer não para que pudesse dizer sim ao que realmente importava. Essa compreensão foi como abrir uma janela em um quarto abafado, permitindo que ar fresco finalmente circulasse em espaços que estavam sufocados há anos. A transformação de Beatriz não aconteceu da noite para o dia, mas em pequenos passos diários de reclamação de si mesma. Começou a cultivar seu jardim com mais atenção, não porque alguém viria admirá-lo, mas porque o ato de colocar as mãos na terra e ver algo crescer sob